Estamos começando mais um Podcast diretamente aqui dos estúdios da RP Comunicação. Meu nome é Cristiano e estou nessa bancada de apresentação para falar para você que nos acompanha aqui sobre entretenimento, sobre saúde, sobre lazer, sobre o GRESF, que é essa instituição tão famosa aqui em Foz do Iguaçu, que há anos vem atendendo a comunidade de uma forma totalmente diferente. E nos últimos tempos, não sei se você tem notado, mas o GRESF mudou bastante. O número de associados está bem maior, a estrutura está bem bacana e tem muita coisa legal que está por vir. Além de vários projetos sociais que o GRESF tem. Então, acompanhe as redes sociais lá, Clube GRESF Foz, e aqui também no canal do YouTube, né, no Pod GRESF. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de comentar o que você está achando aqui dessa iniciativa de bate-papo, de entrevistas com as pessoas que estão ligadas ao GRESF e gerar um conteúdo de valor aí para você também, tá bom? Não esquece de ativar as notificações, assim você fica sabendo de primeira mão tudo que a gente vai publicando aqui, você já é o primeiro a ser notificado. Hoje a gente vai falar de uma história muito bacana, uma história de sucesso dentro do esporte e que ao mesmo tempo integra ali, como que eu posso te dizer, uma parceria de sucesso que o GRESF tem. Para a gente saber dessa história, eu trouxe aqui hoje o Marcos Vinícius Antunes, o mais conhecido. Se perguntar se conhece o Marcos Vinícius do vôlei, ninguém conhece. Mas se falar o Marcão do vôlei, todo mundo conhece, não é mesmo, Marcão? Bom dia, Cristiano. Cara, um prazer estar aqui, muito feliz pelo convite, né? E a gente poder contar uma história do vôlei aí, do vôlei de Foz do Iguaçu, do Marcão dentro do vôlei, né? E o que representa esse vôlei também para nós aqui em Foz, não só em Foz, dentro do estado e até, por que não dizer, dentro do país, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Marcão, essa parceria com o GRESF, ela já acontece há bastante tempo? Sim, há 5 anos a gente já tem essa parceria com o GRESF aí, que foi uma parceria abençoada, né? Onde nós procurávamos uma academia, então, para poder treinar a equipe, né? Para fortalecer a equipe e buscar objetivos maiores. E o GRESF abriu as portas para a gente, né? E graças a Deus, até hoje, a gente continua lá. Um atendimento super legal, né? Pessoal super simpático e comprou, vamos dizer assim, comprou a nossa briga, né? Todo ano a gente renova com eles essa parceria e é uma coisa que só veio agregar aos objetivos da nossa equipe. Sem dúvidas. Mas, Marcão, antes, eu vou querer saber de tudo isso daí, eu quero saber como que funciona essa parceria, quero saber várias coisas aí sobre o vôlei. Mas antes, as pessoas e eu quer saber quem que é o Marcão, da onde que você veio, como que você se conectou ao vôlei, se você é daqui da cidade mesmo. Fica à vontade. Então, cara, a minha história do vôlei é longa, né? Eu comecei a jogar vôlei, a treinar vôlei, né? Jogar mesmo, claro que foi depois. Comecei com uns 12 anos, 13 anos, um professor da escola, viu um potencial que na minha época a educação física funcionava mesmo, né? Então eu tinha aula de atletismo, né? Salto, corridas, e um professor que enxergou e viu algo mais e me chamou para treinar. E comecei a treinar com ele, né? Mas no início eu não imaginava o que seria o vôlei, né? Mas que lá, criança, né? Gosto de estar participando, sempre gostei de correr, saltar. E comecei a treinar, só que ele viu algo mais e ele me inseriu dentro de um projeto que ele tinha, que era de treinar os meninos. E não foi só o vôlei, a gente passou por várias modalidades, né? Mas eu me encaixei mais dentro do vôlei e daí para frente eu engrenei, né? Eu fui através desse professor, joguei na escola, depois a cidade tinha uma equipe também, que nós jogávamos o campeonato gaúcho, né? Eu sou gaúcho, sou de Bagé, né? Lá da fronteira com o Uruguai. E despontei no vôlei, né? Despontou aquela paixão de jogar, de participar. E devo isso muito ao meu professor, né? Um cara incentivador, assim, muito grande, né? E daí, depois de eu me formar, né, como eu comecei a jogar muito cedo, eu tinha 25 para 26 anos, eu já estava meio cansado. Aí eu me formei em Educação Física e eu tive uns colegas, que uma turma antes da minha se formaram e vieram morar no Paraná.
Foram para Palotina, né? E eles voltaram umas férias a Bagé, e eu falei que eu não ia jogar mais, que eu agora só queria dar aula e tal. Aí eles me convidaram, ó, Palotina, né, falta professor, vamos para Palotina. Aí eu comprei a ideia deles e vim embora. Aí só que em Palotina, que treinavam 2, 3 vezes por semana, que o pessoal não tinha nada daquilo, treino de manhã, treino à tarde, viaja, né? E eu comecei a bater bola, cara, né? E daí só que aquele gostinho, aquele vôlei lá reacendeu, né? Aí fomos jogar os Jogos Abertos e acabei ficando conhecido, né? Voltou pro vôlei. Voltei pro vôlei. Aí, só que eu já tinha uma ideia, assim, que eu não queria jogar profissionalmente como eu jogava lá no Rio Grande do Sul. Sim. Aí eu joguei em Jogos Abertos para Palotina, aí começou o convite, né? Cascavel, Foz, né? Maringá, vem para cá, vem. Eu digo, não quero mais, né? Já estou formado, vou dar aula, jogo. Mas foram 2 anos, e Foz conseguiu me seduzir, né? Até o professor Paulão, que era o diretor de esportes, me fez proposta, não, Marcão, vamos para Foz, e eu acabei vindo, né? Mas eu vim com a proposta assim, ó, só jogar eu não vou, né? E eu abri mão, ver como que é, né? O vôlei foi tão importante, eu abri mão de 2 concursos, né? Que na prefeitura que eu tinha em Palotina, eu tinha 2 padrões de concurso. Nossa. E acabei vindo para Foz. Até alguns amigos falaram, cara, você tá louco, né? Vai largar o concurso. Eu falei, se tiver concurso, eu vou passar, né? Eu passo lá e vim jogar, né? Daí treinava equipe feminina para os Jogos da Juventude e uma equipe adulta, né? Feminina. Aí logo em seguida, eu vim em 91 para Foz, no outro ano já teve concurso, passei e acabei ficando, né? Então, eu falo assim, pela idade que eu tenho, eu sou mais, acho que paranaense do que gaúcho, né? Porque mais da metade da minha vida eu já vivi aqui no Paraná. Você veio com quantos anos para o Paraná? Eu vim para o Paraná, eu tinha 26 anos, né? Nossa, já. Tô com 64, cara. Sério, cara? Sério, 60. Caramba, então, tá bem pra caramba. Então já faz bastante tempo que eu estou aqui, né? E Foz também, cara, assim, uma cidade que hoje, antes de sair, eu falo assim, cara, você moraria em outro lugar? Não, acho que não, tenho certeza, não voltaria nem para minha, gosto muito da minha cidade natal, da minha terra lá, Bagé, apesar do frio, né, que gosto muito de lá, mas hoje eu digo que eu não voltaria para lá, cara. Né, Foz, assim, é a cidade Foz do Iguaçu dá umas amostras do frio aí lá por junho e julho, né? Mas nem perto de lá, né, cara? Não, lá, essa semana minha irmã ligou, já fez 5 graus em geada, né, cara? Então tá, lá o frio é bem maior do que aqui, né? Então, assim, o começo da minha história em Foz é esse, né, cara? Então, hoje radicado aqui, não penso, né, não tem... Já saí, né, em 2022, eu fui para Portugal treinar uma equipe, né, eu tinha umas licenças para tirar na prefeitura, daí acabou fazendo um bem bolado com a equipe lá de Portugal, e fiquei lá, treinei uma temporada, uma equipe, mas daí terminou a temporada e eu voltei para Foz, né? Que legal. Então, assim, você falou um negócio ali em relação a sair dos concursos lá de Palotina, né? A tua paixão pelo vôlei, ela realmente transcende algumas coisas, né? Sim, né? Sim, tanto é que eu já poderia, né? Eu sou professor do Estado, aposentei no Estado, e na prefeitura eu já poderia aposentar, né? Mas eu não me vejo longe do vôlei. Por enquanto, né? Enquanto tem gás ainda vou... Acredito que mais uns 2, 3 anos, claro que você coloca alguns objetivos também, que eu espero conseguir alcançar. Então, enquanto isso, eu vou lutando. Nessa luta aí, o vôlei é bem forte, né? E faz parte da minha vida, né? Já dizia o sábio, né? Quando você trabalha com aquilo que você ama, você está de férias direto, né? Sim, com certeza. Então, realmente, trabalhar com o que se ama não é trabalho, né? É uma diversão. Faz a coisa com prazer, né? É uma diversão remunerada. Sim. Mas, hein, Marcão? Então, se a gente for contabilizar ali, você tem 64, você começou com 13 anos lá. 13. Então, a gente está falando de mais de 40 anos. No meio, né? Do vôlei, né? No meio do vôlei, né? Caramba. E, assim, a maior inspiração, a maior motivação lá naquele tempo, o que te levou a praticar vôlei? Você consegue lembrar? Assim, claro que o convite do professor e depois, cara, ele colocava algumas coisas assim pra gente que eu
e eu trago muito comigo isso, né? Eu joguei joguei vôlei, joguei basquete, joguei, né, fiz na escola, tal, mas joguei também, e joguei futebol. Né? E futebol jogo até hoje, né? Sou goleiro. E paralelamente ao vôlei, cara, eu, né, lá no Rio Grande do Sul ainda joguei em Bagé, tem 2 clubes, né? O Bagé e o Guarani. Joguei no Infanto do Guarani, depois fui para o Infanto do Bagé, onde a maioria dos meus colegas, né, a gente jogava lá. E esse meu professor, um dia ele falou assim, você tem um potencial muito grande para o vôlei. Né? E em futebol também, era bom goleiro, cara, era bom, assim, eu vou jogar um pouquinho de confete, era bom, era diferenciado, né? E ele falava assim para mim, futebol no interior, você vai jogar, cara, você não sabe se você vai ganhar dinheiro ou não. E ele fala, cara, se for jogar futebol, vai jogar no Inter, vai jogar no Grêmio, vai para um clube grande. E o vôlei vai te dar uma profissão, vai te dar uma faculdade, né? Que o time que eu joguei, né, no Rio Grande do Sul, esse time lá, a gente tinha uma parceria com a faculdade e a gente ganhava bolsa de estudo na faculdade. Legal. E quando você é adolescente, você é meio rebelde. Às vezes eu ficava assim, o professor fica, né, perturbando e tal, né? Mas, tem que estudar, tem que treinar, tá? Pô, dá um tempo, né? Mas ele... Cara, hoje eu digo assim, eu não tenho mais os meus pais, ele foi meu segundo pai, cara. Minhas filhas chamam ele de vô e tal, e foi o cara que me deu os caminho das pedras, né? Então, comecei a enxergar... cara, realmente, hoje é mais fácil você estudar, né? Hoje as faculdades facilitam tudo, mas na época não era, né? E eu digo, o negócio é o vôlei, né? Vou me direcionar isso aqui, né? E trilhei um caminho, com certeza, muito bom. E uma das motivações, eu tenho um amigo, um cara que jogava, ele é mais velho do que assim. Eu vi aquele cara jogar, eu falei, cara, vou jogar igual a ele, né, cara? Vou jogar. E a gente, uma semelhança tão grande, que quando ele, assim, por idade, nas categorias que ele parou de jogar, os caras falam assim, o Ica, né? Hoje o Ica mora lá em Curitiba, né? A gente é amigão, assim. O cara fala, o Ica parou de jogar, agora colocou o irmão dele, né, cara? Aquilo pra mim era porque ele era um expoente, assim, né? Jogava pra caramba, né? E graças a Deus eu segui, vamos dizer assim, meio os passos dele, né? Então, ele foi uma motivação muito grande para mim. Depois a gente, né, daí na fase adulta, né, ele já era adulto, eu era juvenil, a gente conseguiu jogar junto, né? Então, isso aí que foi que me fomentava, né, cara? E, Marcão, que legal essa história, cara. Mas, assim, você consegue ver alguém que também se inspira no Marcão, que também quer ser um Marcão? Às vezes você ouve umas histórias assim, né? Porque na minha época não tinha muitos registros, né? De filmagem, essas coisas assim, né? Por exemplo, eu tenho em casa, agora até hoje, alguns recortes de jornal que a minha mãe era minha fã, né? E eu não valorizava muito isso. A minha mãe que recortava e tal. E hoje eu olho assim, cara, se não fosse a minha mãe, eu não tinha isso, nada, né? Mas acho que eu tenho algumas, assim, minhas filhas, né? As minhas filhas jogam vôlei, a mais velha já não joga mais, porque casou e tal. Mas poderia jogar. Nós optamos por não jogar mais. A outra joga ainda. Né? E as duas, assim, também foram ótimas jogadoras, despontaram. Jogaram aqui no Paraná, jogaram em São Paulo. A mais velha foi para Portugal também, jogou 2 temporadas lá. Então, eu vejo, apesar delas não terem visto eu jogar muito, né? Mas o vôlei, né? O meu vôlei levou elas para esse meio, né? E algumas coisas que houve, assim, acredito, uma vez eu estava a gente estava num bar lá, com música e tal, e um rapaz veio e me cumprimentou e falou para mim assim, cara, você não me conhece, mas você sabe que eu jogo vôlei por sua causa? Eu falei, cara, você foi meu aluno? Ele falou, não. Jogos Abertos de 1992, em Foz. Caramba, cara. E ele falou, cara, eu vi você jogando. E eu falei, cara, vou jogar vôlei, cara. Né? E ele falou, por ver você jogar. Então, tem essas coisas assim que massageia seu ego, né, cara? Sem dúvidas. Alguém, você... Massageia o ego e você sabe que você está deixando também um legado, né, cara? Então, isso é fantástico. Então, essas coisas muito legal. Assim. E outros, assim, alguns alunos da escola, né? Que eu sempre fui muito participativo nas minhas aulas de educação física. Né? Eu sempre gostei de interagir com os alunos, né?
E tem uns alunos que jogavam, fazia desafio. Ah, professor, vamos jogar. Eu falei, então monta o time de vocês, eu montava o time das meninas e ia jogar o time das meninas. Eu sempre ganhava deles, né? Às vezes tinha que dar uma roubadinha e tal. Eu falei assim, não, o professor não vai perder para os alunos, não, né? E tem uns que até hoje eu encontro, e hoje os caras jogam, né? Batem bola por aí, falam, pô, o professor tá jogando? Não, agora já não jogo mais, né, cara? Que legal, hein? E assim, Marcão, olhando para tudo isso, toda essa história fantástica, linda, o que o vôlei representa para você hoje? Cara, o vôlei representa a minha vida, né, cara? A minha vida, assim, as minhas conquistas profissionais, né? Realização pessoal, uma das grandes, assim, eu falei das minhas filhas, assim, que começaram, né, pequenininha, bater bola comigo. Claro, depois tiveram outros técnicos que contribuíram muito para a evolução delas, né? Mas os primeiros passos fui eu, né? Apresentar a bola de vôlei, brincar no pátio, essas coisas assim, né? E o vôlei, assim, o que me trouxe, pode ser hoje eu em Foz, será que se eu ficasse lá em Bahia, se eu não jogasse vôlei, será que eu teria saído de lá? Não, eu digo assim, vamos dizer, eu conheço quase o Brasil inteiro por causa do vôlei, né? Tive a oportunidade de sair do país por causa do vôlei, né? Joguei no Uruguai, né? Quando eu vim para cá também joguei 2 temporadas, jogava em Foz, jogava numa equipe de Assunção também. Então foi coisas que o vôlei me deu, né? Que eu não sei se eu não jogasse vôlei, se eu teria a oportunidade de conhecer tudo isso, de conhecer pessoas, né? Pessoas que o vôlei me apresentou, né? Que significaram muito para mim, né? Como para o meu professor lá, que eu tenho imensa adoração por ele. Sim, não só como professor, como pessoa. Foi um cara que contribuiu para a minha vida, né, cara? Sem dúvida. Então, foram coisas que eu ganhei com o vôlei, né, cara? Que legal, cara. Hoje você já atuou como técnico de quantas equipes consegue? Cara, assim, na realidade, equipes, assim, eu vim para Foz, trabalhei com femininos, as equipes mesmo só de Foz, né? A equipe feminina, eu trabalhei com a equipe adulta de Foz, cara, trabalhei com a equipe infanto-juvenil. Do município, sempre do município. Do município. A vez que eu saí foi agora, quando eu fui para Portugal, que eu treinei a equipe lá, né? Mas durante todo esse tempo, sempre com as equipes da Secretaria de Esportes, né? Que legal. Hoje você atualmente é técnico da seleção feminina de vôlei. Hoje eu tenho a equipe adulta feminina, a sub-19 e sub-21. Certo. São as equipes E assim, dessa trajetória, você tem uma meta exclusiva? Você tem um objetivo como técnico? Tem, cara, assim, por exemplo, assim, já tive algumas oportunidades, algumas coisas aconteceram, né? Eu fui técnico da seleção paranaense juvenil, né? Já uma das essa aqui eu já cumpri, né? Com a equipe masculina, eu fui técnico, a gente jogou uma Superliga A, jogamos Superliga B, isso com a equipe masculina, né? A feminina, a gente ainda, assim, eu tenho um objetivo, que é com a equipe feminina jogar pelo menos a Superliga B. A gente já jogou 3 vezes a C, já batemos na trave, não... Né, mas o meu objetivo, acho que assim, coloquei a equipe feminina na Superliga B, cumpri o meu objetivo. Aí posso passar para o outro. Daqui para frente você leva, né? Mas tem esse objetivo, né? Algumas conquistas, assim, né? Por ter treinado e treinar uma equipe na Europa, cara, para uns pode não significar muito, mas para mim significou um grande aprendizado, né? De ter saído daqui, de assim, ter cruzado o oceano e trabalhar um ano com uma equipe, né? Então, algumas coisas eu já... isso aqui já não preciso mais, já aconteceu, né? Mas o objetivo hoje, o objetivo maior é conseguir colocar a equipe feminina de Foz numa Superliga B. O mínimo, né? Que legal. Se puder alcançar, mas e a... Não, é consequência, eu tenho que chegar na B primeiro, né? Na B primeiro, para depois pensar... É um passo de cada vez, né? de cada vez, né? É claro que dentro de uma liga, com certeza, de um time, você quer trazer um mundial para aquele time. Sim. Só que é um passo de cada vez, um passo de cada vez. E assim, se você conseguisse elencar pessoas
pessoas que te inspiram, pessoas que te motivam a continuar hoje no vôlei. Você consegue elencar alguns nomes, algumas pessoas? Ah, tem algumas coisas assim que você... Por exemplo, assim, a formação de pessoas, né? Eu sempre penso em... Como eu digo que o vôlei me deu muita coisa, né? Hoje eu estou aqui por causa do vôlei, e eu olho para trás e eu enxergo esse meu primeiro, vamos dizer assim, meu primeiro e único técnico. Talvez sou o cara que... Coisas que ele fazia para a gente, e hoje eu procuro retribuir o que foi feito por mim, né? Então, assim, pessoas que são importantes no vôlei para mim, né? A minha equipe, cara, né? As meninas que vêm, né? Hoje, por exemplo, assim, o time de Foz, a gente tem um pouquinho, uma menina de cada canto do Brasil, né? Eu tenho meninas de Minas, de Goiás, Bahia, Roraima, né? Nossa, bem... Mato Grosso, né? Então, isso faz assim com que você possa ajudar mais pessoas, né? E isso me motiva, assim, de querer estar sempre ajudando alguém. Uma pessoa que também me inspira muito é a minha filha mais nova, que ainda joga, né? Que, assim, eu tenho um carinho extremo, e eu vejo ela, não só eu por ser o pai dela, assim, assim, se eu pudesse ter 12 dela igual a ela no meu time, talvez ela joga bem. Ela joga muito, né? Que, assim, e não é só o pai que fala, né? Todo mundo, né? Hoje ela já nem joga mais por Foz, né? Não joga mais com a gente, né? Infelizmente, né? Mas eu acho que eu ainda consigo resgatar ela. Ela tá jogando voltar. aonde? Esse ano, eu acredito que ela vai jogar por Cascavel, né, cara? Então... Imagina ela ter que competir contra vocês. A gente já aconteceu. Ano passado, na Superliga C, ela jogou por Pato Branco, né? A gente jogou contra e tal. Mas eu sempre torço por ela, né? Não torço para ela ganhar de mim, mas torço... Faça teus pontos aí bem feito, mas o teu time não precisa ganhar do meu. E é uma que me inspira muito, né? E algumas coisas assim, né? De atletas que passaram, né? Pela sua mão, uns não viraram atleta, mas você pode poder ter contribuído para a vida deles, né? Hoje eu tenho o Alisson, que trabalha com as equipes masculinas. O Alisson foi meu atleta, né? Foi meu atleta, né, da escola, levei ele para o vôlei, depois foi para a faculdade, né? Jogou comigo nas categorias menores, depois foi para a faculdade, foi meu aluno na faculdade, e hoje ele trabalha junto, né, cara? Pois isso é uma coisa legal. Assim que você vê assim, cara, um menino com 15 anos, acho que começou comigo, hoje ele está com... Hoje é colega de trabalho. Tem uma colega de trabalho, e um excelente profissional, né? Então, você vê o quanto você pode contribuir, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aonde que entra o GRESF dentro de tudo isso daí? E como que o GRESF contribui com o time de vôlei de Foz? Então, o GRESF, assim, né? O GRESF, a gente tinha uma necessidade... o time andava, né? Da preparação, mas a gente nunca teve uma academia. Tem uma hora que você precisa, né? Quando o time incorporou, que foi assim, o time feminino adulto, né? Que eu comecei com adulto feminino em 2017, eu acho, né? A minha filha mais velha voltou de Portugal, né? E o tempo que ela ficar aqui, ela falou, pai, vamos jogar os Jogos Abertos, vamos juntar as meninas e tal. Aí a gente conseguiu juntar, daí a gente foi para os Jogos Abertos, ganhou a fase regional, fomos para a fase final. Aí no outro ano, a Renata voltou de novo da temporada, vamos jogar de novo? Vamos jogar. Daí a gente já estava, aí ganhamos a regional também, fomos para a fase final, mas não... Aí no terceiro ano, vamos jogar o campeonato estadual? Da divisão B, vamos. Aí montamos um time e jogamos a B e tal. Aí a minha outra filha mais nova, a Bárbara, voltou, que ela estava em Chapecó, voltou. Aí ficamos em terceiro na divisão B. Aí no outro ano, cara, vamos dar uma encorpada nesse time aí. Aí chamamos mais umas meninas e começamos. Aí jogamos a primeira etapa da divisão B, cara, a gente ganhou todo mundo. Aí umas equipes desistiram da A, uma equipe ou duas, e o presidente da federação, você não quer jogar A?
juntei as meninas, vamos, né, Marcão? Vamos lá. Aí só que a gente precisava de algo mais. Aí, cara, onde é que a gente vai conseguir uma academia, né? Aí que entra as dificuldades, né? Quem que te estende a mão, né, cara? Quanto vocês vão pagar? Não, cara, a gente não tem dinheiro, a gente quer uma parceria, né? Que a gente está precisando de ajuda e tal. Aí a Renata, né? A Renata conhecia o Felipe, né? O Zanata, né? E a Renata falou assim, pai, o Zanata montou uma academia lá no Grécia, né? Aí eu liguei para ele. Ele falou, não, professor, não é mim, mas trabalho lá e tal, pô, monta um projetinho aí. Aí eu montei um projeto, passei para ele. Daí ele passou na época, o presidente do Grécia, acho que era o Marcos, né? Marcos, daí o Raul e tal. Daí me chamaram para uma reunião, daí conversamos e tal. E eles abraçaram a nossa causa. Abraçaram a causa, cara, e graças a Deus, a gente está até hoje, né? Todo ano a gente renova essa parceria, o atendimento, nossa, especial, academia. Até as meninas que vêm falam, nossa, que academia, gente, né? Academia excelente, né? É uma estrutura realmente fantástica. E né? a gente só tem a agradecer o Grécia que abriu as portas, né? O atendimento que a gente tem, né? O pessoal, né? O Raul, pô, sempre solícito, né? Com a gente, pô, se precisar de alguma coisa, né? Então, a gente é muito feliz e só tem a agradecer, estar lá e espero que essa parceria continue por bastante tempo ainda, né, cara? Tomara que perpetue. E que história bacana, cara. Hoje, a gente sabe que manter a energia alta de um time é muito difícil. Eu vejo isso acontecer no mundo corporativo. A gente atende muita empresa e tudo mais, e às vezes a gente vê os donos de empresa falando, nossa, minha equipe está desmotivada. Não tem mais aquele fervor. Dentro do esporte, dentro do vôlei, qual que é a dificuldade de você manter uma equipe competitiva, com sangue no olho? Assim, eu sempre falo para as meninas assim, eu prefiro ter uma equipe de operários, né, do que ter uma equipe de estrelas, né? A equipe de estrela quer brilhar ela, né? E a equipe de operário a gente vai ter que trabalhar junto, é uma construção, né? Então, as dificuldades que tem começa com as parcerias. Por exemplo, a gente elencar algumas coisas. Como que o time de Foz? Cara, a gente é o time da Secretaria de Esportes, né? Então, a gente tem todo o apoio da Secretaria. Transporte para os jogos, federação, né? As minhas têm uma bolsa atleta, que é uma bolsa auxílio. Até aí tudo bem. Tá, mas como que eu vou montar uma equipe? As meninas que vêm de fora. Pô, daí tem que montar uma república. Tá, mas como que vai essa república, né? A gente não tem, a prefeitura não vai pagar né? Não tem como, moradia, né? Moradia, né? Não, isso não tem como. Então, daí lá vai o Marcão bater nas portas, né? Então, o que você pode me ajudar? Alimentação. Cara, alimentação, bate nos amigos lá, né? Vou falar alguns nomes. Mega lá, Mega Pizza, né? O Oziel também, parceirão, 5, 6 anos que o Oziel tá com a gente. Marcão, tua alimentação para 5. Aí eu vou lá no Quatro Aurélio, né? Vim, que eu conheço. Marcão, 2 pode vir comer aqui. Aí vou no Gé, lá no Marã. Mais 2 aqui. Aí nossa casa, mais 2. Então, assim, são parceiros, né? Que eles ganham com isso? Uma divulgação, não sei se vai fazer tanta diferença, mas certo. Poder estar ajudando, né? Eu sempre falo, está ajudando pessoas que vão contribuir para dentro da sociedade. Essas empresas também, se você for analisar, elas é um incentivo que elas estão dando para o esporte. Sim. Né? A gente sabe, uma coisa que a gente sempre falou aqui, o quanto o esporte distancia o jovem hoje da marginalidade, do mundo do crime, de oportunidades ruins que a gente sabe que tem tão fácil por aí, né, Marcão? Sim. Então, são pessoas assim que, às vezes, isso é um patrocínio, não deixa de ser um patrocínio, uma parceria, mas é uma ajuda muito grande. Né, que algumas pessoas não enxergam isso, né? Sim. O mínimo que a pessoa achar que é excelente, né? Tem até a história de um dos que nos ajuda com a alimentação, ele falou, se o pessoal não comer, eu tenho que colocar fora, cara.
Eu não vou reaproveitar. E ele falou, se eu não puder ajudar 2, 3 pessoas, se eu não puder dar comida para 2, 3 pessoas, eu vou fechar meu restaurante, né? Porque é o mínimo, né? Então, essas pessoas, assim, ajudam a gente muito mais com o coração do que que tenha um retorno financeiro, um retorno midiático, né? E, infelizmente, aconteceu isso, né? Eu tenho uma história, assim, assim, não, mas eu não posso ajudar porque eu já dou 5, 6 marmitas para os moradores de rua, né? Daí, entre tudo assim, né, cara? O morador de rua vai contribuir o quê para ele, né? Não desfazendo, né? Mas eu acho que essa que você ajuda aqui, são meninas que estudam, que a gente tem uma parceria com a faculdade também, que com certeza, num futuro próximo, elas podem te ajudar aqui. É legal ajudar quem quer ser ajudado, né? Que eu acho... Eu entendo que existe essa debilidade social, né, que precisa ser olhada, né? Mas aí a gente tem que ter os meios, como assistência social e tudo mais. Mas o esporte, realmente, as pessoas falam, pô, tá saudável, tá bom. Né? E as pessoas não vê que realmente precisa também de uma assistência. Então, essas são algumas dificuldades. A gente consegue contornar com algumas coisas, né? A gente consegue uns parceiros que ajudam a gente, né, em termos de... Não que a secretaria não nos dê, mas sempre que é algo melhor, né? Porque a secretaria tem que fazer, são mais de 30 modalidades, né? Então, é difícil atender todo mundo. Então, quanto mais a gente puder contribuir com a secretaria, é melhor. Entendo. Então, a gente consegue as parcerias de uniforme, agasalho, né? Uniforme de treino e tal. Essas dificuldades para conseguir apoiadores, patrocinadores, deve ser realmente bem, bem grande, né? Hoje, se alguma empresa que está, de repente, nos assistindo, queira apoiar de alguma forma, existe essa possibilidade? Tem um espaço ainda para... Tem, que a gente tem espaço sempre para todo... É que nem coração de mãe, né? Que tem espaço para todo mundo. A gente tem o ano passado, a gente aprovou um projeto que é da Pro Esporte, né? Que contribuiu muito para a gente também, né? Que é através da Copel, né? Mas para a gente, quanto mais a gente tiver, a gente melhora a equipe, né? A gente consegue dar condições melhores. Porque às vezes acontece que o 2023 a gente tinha uma equipe muito boa, né? Terminou a temporada, metade das meninas foram embora. Porque tiveram salários maiores, né? Foram para uma, foi para a Grécia, outra foi para Montenegro e tal. E daí a gente não... Claro que a gente não vai conseguir competir com o euro, né? Ao final do ano passado, 2 meninas, terminando a temporada, Marcão, cara, a gente recebeu uma proposta, né? $1.000. Perto do que a gente consegue pagar para elas, é muito, né, cara? $1.000, né? Se você diz, mas $1.000, o que é? $1.000, R$6.000. A gente não tem R$6.000 para pagar um atleta. E elas acabam, né? Até você ficar feliz por ter uma atleta, assim, mas acaba, aí no outro ano você tem que reconstruir uma equipe, né? E o ideal era a gente conseguir manter uma equipe por 2, 3 anos, você consegue, com essa equipe aqui, ano que vem eu trago uma peça aqui, e eu vou conseguir chegar lá, né? Mas quando todo ano você tem que remontar uma equipe... Fica um pouco... Porque não tem aquele entrosamento fino e contínuo, né? Quando você consegue, mas entrosar, tá terminando a temporada, daí você perdeu 6, 7 meninas, né? Caramba. Essas são as dificuldades que a gente tem, né? Mas eu ainda acredito, assim, que a gente vai conseguir, né, chegar nesse meu objetivo, né? Esse ano a gente está com uma equipe legal, né? A gente precisa, claro que a gente precisa melhorar, precisa. Sempre você vai precisar melhorar. Sim. Nunca você vai ter a equipe ideal, né? Não, essa equipe, você não pode ter 6 só jogadores, né? Eu tenho que ter 14, dessas 14 eu tenho que ter, vamos dizer, 10 ativas, né? Que vão fazer a diferença, né? Sim. Então, essa é a nossa luta, assim, né? Marcão, e hoje, assim, o vôlei de Foz do Iguaçu, como é que você vê que tá? Tá bom? Dá para melhorar? Já tá excelente? Cara,
dá para melhorar, dá para melhorar bem mais do que a gente tem, né? A gente passa por algumas coisas assim que a gente trabalhar mais junto. Vou falar um pouco do feminino, né? A gente precisa ter uma sequência de trabalho, né? Não pode o Marcão lá em cima trabalhar de uma maneira e quem começa aqui trabalhar de outra. Porque quando essa aqui chegar lá, se trabalhou diferente, não vou ter sucesso, né? Então, acho que a gente precisa de uma harmonização do nosso trabalho, né? Que a gente ainda não tem isso, né? A gente conversa alguns técnicos, a gente consegue levar até mas a gente precisa ter um entrosamento maior entre os técnicos, né? Falando da equipe feminina, para que a gente tenha sucesso. Hoje, do time feminino, a gente tem 13 meninas, uma de Foz, no time adulto, né? Caramba! As meninas são de fora. A gente tem que ter que incentivar lá na base para que venha. E o que eu tenho falado, né? Hoje eu tenho o sub-19 e o sub-21. E eu sempre falo para as meninas, vocês têm que pensar que vocês querem estar nesse time aqui, que vocês fazerem parte disso. Pode ter meninas, claro que sempre vai ter alguém de fora, né? Mas se a gente tiver a metade, vamos dizer, das meninas daqui, né? Esse é o objetivo. Agora a gente voltou de Guarapuava, na sub-21, e eu estava conversando com o Alisson, né? Aí falando assim, Alisson, seu time, o masculino, né, categoria juventude desde, assim, foi uma das melhores gerações que eu peguei, e a gente conseguiu fazer uma coisa assim que eu sempre vou estar comentando, né? Entre 2008, 2009, mudou o governo, né? E daí aquelas mudanças de governo, assim, não interessa se você é bom, né? Você não faz parte, não é peixe do meu aquário, exatamente. Você está fora. E as coisas que mais atrapalham, né? E a gente ficou, 2019 foi uma lacuna, a gente não jogou. Os jogos abertos, no estadual, não jogou nada. E daí na sequência já veio pandemia também? Aí, 2009, né? 2009. Aí a gente tinha jogado uma Superliga A e acabou não jogando em 2009. Aí, em 2010, os meninos que jogaram jogos da juventude comigo me procuraram. Marcão, vamos jogar e tal. Eu falei, bom, se a gente treinar, a gente joga. Aí juntou praticamente o time inteiro, que tinha sido o melhor time que a gente teve juventude. Com os meninos todos de Foz. Todos. Que legal. O único que não jogou foi o Alisson, que foi que hoje trabalha com a gente. O único que o Alisson tinha parado, acho que estava jogando vôlei de areia, alguma coisa assim. O que aconteceu? A gente foi para um regional, ganhou o regional, com todos eles, né? E fomos para a fase final dos Jogos Abertos, ficamos em 4º lugar. Aí empolgou, vamos jogar de novo. Aí outro ano a gente jogou o regional, ganhou, fomos para a fase final, fomos campeão da fase final. Com o time, tinham de fora, acho que tinham 2 de fora. Os outros, todos meninos que começaram comigo. Esse incentivo ele precisa ser feito lá nas escolas municipais, nas estaduais, né? Trazer esse incentivo do esporte para que se torne um atleta profissional. Então, isso que a gente conseguiu. Mas, às vezes, falou bem assim, às vezes o professor de educação física, ele não enxerga, assim, dá aula de educação física, cara, assim, encaminha, que eu estou falando desses meninos, a maioria deles a grande, né? A gente até tem um ditado que é meio, né? Não é meio exclusivo, né? Assim, mas é mais fácil fazer um grande jogar, para o vôlei especificamente, do que o baixinho crescer, né? Sim. Às vezes eu estava na rua, ouvia um grandão, cara, você já... Não, você só quer treinar vôlei, cara? Então, esse que eu vou falar mais, hoje falei bastante aí do Alisson. Viu o Alisson na educação física, ele fazia magistério. De pouco, negão desse tamanho, cara, você já jogou? Vamos. E foi jogar vôlei, né? Então, assim, eu disse assim, uma geração, tinha esses meninos tudo com 1,90m, 1,94m, e eu ia buscando, né? Enxergou na aula de educação física diferente, porque a aula de educação física, eu jogo vôlei na educação física, legal, mas você jogar vôlei de rendimento é outra coisa totalmente diferente, né? Então, se aqui tem potencial, então vou encaminhar para cá, que a gente possa fazer as coisas, né? Então, às vezes, falta isso, porque às vezes chega, não só a menina é mais fácil procurar o vôlei, os meninos,
Vão tudo no futebol primeiro, né? Vão todos, né, cara? Aí tá mais um moleque lá com 1,90 m e tanto. Ah, quero jogar de lateral. Não vai, cara. Não vai. Vai pro outro... goleiro ainda tudo bem, né? Mas os grandão não vão jogar, cara. Sem dúvidas. E daí só que chega um moleque com 16 anos, 17 para jogar vôlei. Vai até aprender a jogar, né? Mas de pouquinho ele já deu a idade dele, ele vai parar e você tem que voltar lá, começar tudo de novo, né? O ideal, né, desde cedo. E com as meninas a gente procura isso também, né? Mas aqui especificamente ainda falta a gente tem um entendimento maior entre os técnicos para que a gente... Primeiro, o atleta não é seu, né? Você vai formar, cara. Né? Eu falo assim, conhecimento não é para você, né? Se você tiver o conhecimento só para você, não adianta nada. Não né? adianta o conhecimento você tem que replicar ele. Então, os caras, não, minha atleta só sai daqui comigo. Não vai. Não pode. Você tem que deixar o atleta... Crescer, né? Você está formando para o mundo. Né? Uma das coisas que eu falo assim, cara, minhas filhas saíram de Foz para jogar com 14 anos. E eram minhas filhas, né, cara? Se tem alguma coisa melhor, tem que ir. Deixa aí, né? O atleta, treina comigo. Mas a outra categoria, não, deixa aí. Porque o atleta ele não vai esquecer nunca de você. Ele não vai esquecer quem... Como eu falo assim, o ano passado eu voltei para Bagé. Eu daqui organizei uma homenagem para o meu técnico. Esse ano ele fez, dia 20 de março, fez 80 anos. Eu organizei uma competição daqui, converso com ele, fizemos um torneio, eu levei a equipe daqui, meu time feminino, para participar do torneio lá, que a gente deu o nome dele no torneio, né? Que legal. Só que ele não sabia, né? Ele só ficou sabendo o dia que o filho, né? Comentei com a esposa dele, daí com o filho dele, o dia que os filhos dele levaram ele para o ginásio para assistir um jogo de vôlei. Ele chegou no ginásio, ele está, né, tem a debilidade assim, de locomoção, porque ele está com Parkinson, né? Ele chegou no ginásio assim, ué, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim para prestar homenagem para você, cara. Nossa, foi uma coisa muito, né? Que legal. Genuíno, né? Verdadeiro. Então, essas coisas assim que a gente... Que faz você se sentir vivo, né? Dentro do esporte, que a gente pode fomentar, que eu falo, cara, o atleta tem que andar, cara, você não pode ficar com ele para você, né, cara? Preso, né, cara? Justamente. Dentro dessa trajetória, você consegue elencar aí as conquistas mais importantes que vocês tiveram, que você teve? Tem. Assim, vamos dizer, a maior pela expressão, né? A gente foi campeão brasileiro universitário, né? Com time masculino, né? Isso é uma coisa assim, um título nacional é muito importante. Depois, com o feminino, a gente foi vice-campeão brasileiro universitário. A equipe de Foz foi, de todo o tempo que tem jogos brasileiros universitários, foi o primeiro ano que o Paraná foi campeão, primeira vez que o Paraná foi campeão brasileiro universitário, né? Foi com vôlei, que na época era a Uniamérica, né? Fui o primeiro time de vôlei de Foz ser campeão dos Jogos Abertos Paraná, 2001. Fui o primeiro técnico a ser campeão. Depois, né, a gente teve outras conquistas e ser tricampeão dos Jogos Abertos, né, do Paraná da Divisão A, 2013, 14 e 15. Também fato inédito, né? Colocar atletas, né, nas seleções, né? Tem um que eu cito sempre o nome dele, que foi não por mim, muito mais por ele do que por mim. Contribui assim, que eu falo de via os meninos na rua, que é o Thiago Bart, que ele não é de Foz, né, mas veio para cá, pequena, a mãe dele é professora até do município, e eu vi ele na rua e chamei ele para treinar. Sempre vai abordando, assim, é altão. O grandão, tinha 15 anos, 2 metros já, né? Cara. Hoje ele tem 2,9 metros, né? E foi o expoente, sim. Foi campeão brasileiro, né? Seleção paranense, depois foi campeão sul-americano, seleção brasileira juvenil, campeão mundial. Provavelmente teve vários outros jogadores importantes também que você... Sim, né? Daí foi campeão. Hoje ele está em Portugal, joga no Sporting, né? Até quando está lá a gente se encontrou algumas vezes, joga no Sporting de Portugal, né? De Lisboa. Tem outro, o André...
o André Ritter, né? O André é do Exército, né? Mas ele foi seleção brasileira do Exército, né? Mas é um menino de Foz. Hoje ele está no Rio, é capitão já, né? Uhum. E alguns outros, assim, tem o Leonardo Quirara, que é um líbio, jogou na seleção brasileira sub-18, sub-19, né? O Cezinha, começou comigo também, sei quando é que foi, final da Superliga B, foi campeão da Superliga B jogando por Monte Carmelo, né? Legal. Então tem bastante, né? Tem gente. bastante gente, né? Legal, E legal. tem outros, assim, que tem um menino que eu sempre cito, assim, ele não foi jogador de vôlei, mas se tornou um grande cidadão. Uhum. É o Jefferson, né? Esse menino, um dia ele chegou lá no ginásio e pediu para... Pô, Marcão, vem aqui falar com você, posso entrar na quadra e tal. Entrou, ficamos conversando. E eu brinquei com ele, digo, pô, Jefferson, você já é comandante lá na PM? Ele falou, não, Marcão, não sou PM, eu sou bombeiro, né? E tal, daí ficamos conversando. Ele falou, tá, mas eu venho aqui falar para você, cara, convidar, cara, vou sair, sou aspirante dos bombeiros, minha formatura lá em Curitiba. Legal. Mas o menino que não foi jogar, mas agradeceu por ter, na época eu trabalhava na Dinâmica, levei ele para estudar na Dinâmica com bolsa, tá? Pô, fiz vestibular, passei para a faculdade, e eu queria te agradecer essa oportunidade que você me deu. Que massa, né, Marcão? Então são coisas assim. Outro menino, tem muita história, que hoje ele mora em Belo Horizonte. Ele veio numas férias dele e chegou lá no ginásio com uma caixa e falou assim, Marcão, eu trouxe um tênis aqui, cara, e eu queria que você desse para algum atleta, porque eu lembro que uma vez eu não tinha tênis, você me deu um tênis. Né? Então são coisas assim que marcam muito, sem né? dúvidas. E eu falo assim, nem todo mundo vai ser atleta, né? De ponta, que vai se tornar atleta profissional. Mas você está contribuindo para um cidadão. Sim. Aquilo a gente falou, se eu der alimentação para duas ali, o que vai trazer mais cliente para o meu restaurante? Provavelmente não, cara, mas você está ajudando a formação de uma pessoa, né, cara? É bem isso. Marcão, que mensagem que você deixaria aqui para quem gosta do vôlei, mas depois eu vejo isso daí, né? Para quem você sabe que tem talento, tem o perfil, muitas vezes, aquele adolescente, aquela adolescente que já é um pouco mais alto dentro da roda de amigo delas e que às vezes se sente até com vergonha, eu sou muito alto, sou desengonçado, às vezes fala até isso, né? Esse menino que eu falei, o Thiago Bart, né? E a mãe dele fala o quanto que o vôlei contribuiu para ele, né? Porque imagina, na escola você vai, grandão, gigante e tal, né? E muitas pessoas não sabem lidar com isso, né? E o vôlei ajudou muito. Uma das coisas que eu falo, até as pessoas que têm o talento, né? Mas o talento sem o treino não é nada, né? Porque quem treinar mais, com certeza vai chegar na frente do outro. É aquela velha máxima, a disciplina sempre vence, né? E você tem... cara, se eu sinto vontade, né? Se eu desejo, acho que tem um potencial, cara, você tem que procurar os meios. Eu tenho que me dedicar, né? Procurar estar num lugar onde tenham treinos bons. Eu sempre falo assim, para as meninas, o que é o treino? Eu não posso deixar, no jogo eu faço. Não, o treino é o jogo, né? O que você fizer no treino, você vai fazer no jogo. Quanto mais eu treinar, com certeza mais eu vou evoluir. E não pode deixar passar, como você falou, amanhã, depois. Depois pode ser tarde, né? Exatamente. A vontade é hoje. Eu quero jogar vôlei, o que eu vou fazer? Cara, eu vou treinar. E para você melhorar, eu disse, você tem que estar entre os bons. Eu não posso ser... Eu não quero ser bom entre os menores, eu quero ser bom entre os maiores. Algumas coisas sem desmerecer alguns. Eu não posso ter uma equipe de vôlei, Foz, com 200, quase 300 mil habitantes, e me preocupar. Eu sempre falo assim, eu não quero ganhar, né, não desmerecendo de Medianeira, de São Miguel, que são cidades próximas. Eu quero ganhar de Curitiba, quero ganhar de Maringá, quero ganhar de Londrina. Como já ganhei? Eu quero ganhar deles, cara. Ganhar dos times que estão lá em cima, né? Aqui é uma coisa que é um processo que teria que acontecer naturalmente, né? A gente sempre pensar no maior. E eu tenho como exemplo vivo. Esse é meu professor, porque na região, lá em Bagé, a gente batia em todo mundo.
a gente ia para a final, apanhava dos times de Porto Alegre, né, Novo Hamburgo, né, São Leopoldo, time da... E ele falava assim, cara, para ser bom você tem que estar no meio dos bons, né? E foi quando a gente começou a participar de campeonato estadual, assim, e foi a nossa evolução, que a gente começou a jogar de igual para igual com os outros, porque a gente, né, o teu nível tem que melhorar, né? Porque se você ficar ganhando sempre, não, aqui tá bom, né? Então você tem que sempre estar querendo melhorar, Entra né, numa zona de conforto, né? Né? Marcão, bate-papo fantástico, hein? Obrigado pela participação aqui com a gente hoje. Acho que deu para ter uma ideia do que é o vôlei daqui da cidade, como que o Gresf contribui bastante com isso daí. E assim, as portas aqui estarão sempre abertas, meu amigo, né? Quando quiser vir, é só avisar a gente. E espero que você tenha sucesso na sua trajetória, consiga alcançar todos os seus objetivos aí como técnico, né? E parabéns pela história, pela trajetória, pelo exemplo, né, de pessoa e de profissional que você mostrou aqui para nós hoje, né? Obrigado. Cara, só tenho a agradecer também, né, a oportunidade de falar um pouco do vôlei, um pouco da minha história. E ao Gresf, assim, cara, até sem palavras para agradecer, assim, a maneira que o pessoal nos abraçou, né? Talvez eles não saiam na dimensão do que significa a gente treinar todo dia na academia, o que representa isso para nós, né? Não é só o fato de ir lá e treinar, cara, a contribuição que eles tiveram para a evolução da nossa equipe, né? E a gente espera continuar com essa parceria aí por muitos e muitos anos aí, e que todas as nossas conquistas também são conquistas do Gresf, né? Porque ele faz parte dessa história, né, cara? Bacana, show de bola. Parabéns a todos envolvidos aí com o vôlei de Foz do Iguaçu, ao Gresf por dar essa oportunidade aí para as atletas também. E se você gostou desse episódio, comenta aqui o que você gostou. Tem alguma pergunta pro Marcão? Quer contribuir com o time? Pode deixar aqui também seu comentário, com certeza vai ser entregue a ele. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações. Vai lá no Instagram também, Clube Gresf, que tem vários recortes que a gente faz aqui de vários outros episódios também, que a gente executa aqui. Marcão, mais uma vez, muito obrigado. Sorte e sucesso aí na tua jornada. Até uma próxima oportunidade. Beleza? Falou, então. Obrigado, e a todos, abraço. Até um próximo episódio. Fique com Deus, um beijo, um abraço e até o próximo episódio. Valeu, Marcão.